Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui e hoje nós vamos ficar apenas nas imagens, assim como nas próximas semanas, visto que a pergunta que me foi feita trata de muitos objetos litúrgicos, de algumas questões locais da igreja e fez a pergunta também sobre a veste do padre, né? A veste sacerdotal, tanto fora quanto na missa, visto que são muitos detalhes, então, ao invés de você ver a minha cara, também não vai ganhar muito com isso, então vamos para a explicação do que é cada coisa, né? Como eu vou responder primeiro sobre a batina sacerdotal, e aí eu coloco a imagem, acho que fica mais fácil para um aprendizado mais didático, fica mais fácil para que você compreenda com mais tranquilidade, né? Então vamos imagem a imagem, assim você pode, enquanto eu explico, você poderá ver como é que é a roupa do padre, né? Então vamos por partes, né? O vídeo termina depois e aí a gente no próximo vídeo a gente explica outra questão e na outra e assim vamos até que a gente complete toda a resposta. Bom, vamos primeiro responder sobre a batina do padre. A batina tem um outro nome, ela chama sotaina. Ela é uma roupa eclesiástica dos clérigos, né? Ou seja, os diáconos, os presbíteros, padres e bispos. Já vi seminaristas usando também, não é muito comum, mas eu já vi, né? Então, creio que não haja nenhum problema nisso. Tradicionalmente ela possui, você deve ter visto, 33 botões de alto a baixo. O que representa isso? A idade de Cristo. E no punho você vai ver que tem 5 botões que representam as 5 chagas de Cristo. A cintura, às vezes não, eles usam uma faixa na cintura que tem um duplo significado. Primeiro, a castidade, que antigamente se acreditava que a libido sexual estava diretamente relacionada aos rins. E também a questão dos rins cingidos, né? E a igreja peregrina na terra, enquanto Israel fazia grandes peregrinações, usava-se um símbolo para cingir os rins, de modo que ao caminhar não ficasse dolorido. Assim, cingido significa peregrinação. A cor da faixa varia de acordo com o grau da hierarquia católica, né? Preta para seminaristas, é o que eu falei, diáconos e padres. Violácea para padres com título de monsenhor, que hoje dificilmente se encontra monsenhor. Bispos e arcebispos. E vermelha para cardeal, branca para o papa, né? Você pode ver que o Papa Francisco usa branco, né? Não é a batina preta como a gente vê dos padres. A batina é toda preta, com colarinho branco. Preto representa, aqui é importante, a morte para o mundo. E o branco, a pureza. Bispos usam batina preta com filetes vermelhos e faixa violácea. Já os cardeais usam a batina preta com filetes e faixa vermelhos. O Papa veste a batina inteiramente branca. A batina dos monsenhores possui filetes violáceos, né, de cor violeta, né? Em regiões de clima quente é permitido que se use batinas de cores mais claras, como cinza, creme ou branco, né? Os filetes e a faixa devem ser correspondentes ao grau hierárquico do clérigo, pois só o Papa pode usar batina inteiramente branca. O uso da batina por clérigos católicos tem início com a preservação da parte destes das vestes talares dos antigos romanos. A cor preta padronizou-se a partir do seu uso pela Companhia de Jesus. O Código de Direito Canônico, Cânone 284, estipula: os clérigos usam traje eclesiástico conveniente segundo as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal e segundo os legítimos costumes dos lugares. A obrigatoriedade do uso de um traje eclesiástico, portanto, diverso do usado pelos leigos, é ainda reforçado pelo diretório para o ministério e a vida dos presbíteros e da congregação para o clero. Este traje eclesiástico pode ter as seguintes formas: o hábito religioso do clero, subordinado para uma ordem religiosa ou sociedade de vida apostólica, pela batina de estilo romano ou pela camisa de estilo clerical. Costuma-se ainda usar a peregrineta, espécie de mini-mantos envoltos ao pescoço, da mesma cor da batina, ou com a borla afiletada.
Usa-se também juntamente com a batina o solidel, um pequeno recorte ovado de seda, ou Saturno, capelo, que é um chapéu de padre, ou ainda o barrete, tudo nas cores específicas do grau correspondente. Nas liturgias em que o clérigo não concelebra, usa-se a veste coral e, nesse caso, muda-se a cor da batina para alguns. A batina com sobrepeliz é também uma das vestes próprias para o ministério litúrgico dos acólitos. E aí muita gente tem dúvida, né? Fala, o que é aquela fitinha? Não é fitinha, gente, que fica ali próxima ao pescoço. O nome dela é clergyman, né? Clergyman, clergyman. Esse é o nome daquela parte branquinha que fica próxima ao pescoço. Ela possui algumas variações, constando sempre uma fita branca que fica mais ou menos à mostra. Então, o clergyman é muito conhecido, as pessoas às vezes não sabem o nome. Esse é o nome, é o clergyman. Tem uma outra coisa também que muita gente não vê, porque o padre vai estar, né, com a veste por cima, né, antes de pôr a alva. Você não vai ver, que chama amito. É um paramento usado no pescoço para cobrir a veste civil ou a batina antes de pôr a alva. Então, quando ele colocar aquela alva branca para celebrar a missa, ele coloca o amito. A princípio, o amito romano, ele era exclusivamente, né? Ele depois, muito tempo depois, teve sua introdução em Roma, porque esse paramento migrou para fora da Península Itálica. Com essa disseminação, ele sofreu uma modificação em sua forma de uso. Ele passou a ser usado por baixo da alva. O amito consta atualmente de um pequeno paramento de tecido branco, geralmente quadrado ou retangular. Ele pode ser decorado com uma pequena cruz ou com outro ornamento, entretanto, não deve ser muito pomposo, né? Ele é realmente para ficar ali só para acompanhar. Ele pode ser decorado com uma pequena cruz, né? E possui ainda tiras para ser preso ao corpo. Essas tiras podem ser brancas ou, na liturgia pontifical, vermelhas. Todos os que usam alva usam também o amito. Então, quando você vê o padre já com aquela veste branca antes de colocar a casula, depois a gente fala de casula, a gente fala de cor, mas hoje não vamos falar de casula, tá bom? Isso é do próximo vídeo. Na forma extraordinária, só faz uso do amito clérigos superiores ou pertencentes à ordem do subdiaconato. Na forma ordinária, até mesmo os leigos que acolitam podem usar se portarem alva, né? Como na maioria das vezes os leigos atualmente não usam alva, então não precisa usar amito. Entretanto, é mais coerente com a tradição que os ministros leigos usem batina e sobrepeliz, e a alva com símbolo e amito se reserve aos clérigos. Veste-se da seguinte forma: quando se usa batina, ele vai por dentro do colarinho para que fique bem preso, dá uma volta no corpo com as tiras e amarra-se no peito. Existem dois tipos de uso do amito: o uso com alva, mais comum do amito, presente em ambas as formas do rito romano. Usa-se amito sobre o hábito talar ou veste civil, e sobre ele põe-se a alva. Sobre ela, cada ministro veste os paramentos de acordo com a função da celebração. Em se tratando do bispo, ele pode vestir o amito sobre a batina e roquete, não, porém, sobre batina e sobre peliz. O uso sem alva é exclusivo na forma extraordinária do rito romano. O uso do amito sem alva se dá com os diáconos assistentes e o presbítero assistente. Os diáconos assistentes usam o hábito talar, sobrepeliz, amito e dalmática. O presbítero assistente veste-se como os diáconos assistentes, trocando apenas a dalmática pelo pluvial. Vê que são várias vestes e várias coisas que se coloca, né? Uso do amito sobre a cabeça. Os franciscanos, dominicanos e algumas famílias beneditinas usam ao celebrar o amito sobre a cabeça. Esse uso é permitido aos integrantes dessas ordens em ambas as formas do rito romano e nas solenidades especialmente. Então veja, tem várias coisas aí para a roupa do padre. Tem muitas outras, né, que eles vestem, né, e que nós poderíamos comentar, mas fizeram uma pergunta essencialmente dessa questão da roupa do padre. Né? Tem a roupa do bispo, a roupa do papa e tantas outras aí que tem outros detalhes, mas a gente deixa isso para um próximo vídeo, tá bom? Mas eu acredito que esta daqui, agora com as vestes, com as imagens que você pode ver, isso aí pode te ajudar, e aí você consegue entender o que é que o padre está usando quando ele está andando, muitas vezes ali
dentro da igreja, não na hora da celebração, porque na hora da celebração você vê outras vestes, né? E é disso que a gente fala em breve. A todos vocês, que Deus os guarde.